Bem-vindo, alunos. Hoje a nossa aula é sobre tabelas internas em um programa em COBOL. Nós sugerimos que você entre no site www.osasconamão.com.br, clica aqui em Mainframe. Nós já dissemos que aqui você tem como você pode conectar o Mainframe, porque você vai poder utilizar o Mainframe para desenvolver o seu exercício. Aqui você tem o conteúdo programático de todo o curso de Mainframe, tá? Aqui nessa vídeo aula aqui. E nós temos os cursos de TSO, JCL, COBOL, SIX, DB2 e Assembler. Então, para ter acesso a todos os exercícios de COBOL, você clica aqui em COBOL. Como já dissemos, você tem aqui como conectar o Mainframe, tem um emulador, tem aqui um arquivinho de instrução, tem a aula também ensinando. Depois que você... aliás, aqui também tem os alunos que você vai poder usar. Aluno 0401 a 0415. A senha teste, aqui tem o IP para conectar, enfim. Ok. Aprendi lógica, aprendi já COBOL, quero aprender agora tabela interna. Se você se interessar, também tem aqui Balance Line, tem uma apostilinha de Balance Line, e aqui tem o nosso vídeo, que é essa aula que você está assistindo. Ok? Muito bem. Mas para essa aula, nós entramos no Mainframe. Se você não sabe entrar no Mainframe, tem os vídeos lá ensinando como baixar o emulador, enfim, como conectar. Conectamos P34, Filtering Fontes. Nós temos aqui um particionado que é o COBOL. O programa de tabela é o E020, ok? Ok. E0020, muito bom. Aqui está. Bom, mas nós vamos voltar aqui um pouquinho. Você pode clicar aqui, ele traz todos os exercícios que nós temos, e o que nós queremos nesse momento é o exercício número 20. Bom, qual é o enunciado desse programa? Muito bem. Abrir os arquivos. Cadastro de funcionário, que é o CADFUN. Abrir o arquivo de salários, que é o ArcSal. O arquivo de conta corrente geral, que é o CTO-Orger, né? E emitir o relatório de listagem dos funcionários por departamento acumulado por salário. Bom, vamos lá. Obter data e hora do sistema. O mês deverá ser impresso no relatório, né, na listagem, por extenso de acordo com a tabela. Então, lá no arquivo eu tenho o mês em número. E nós vamos criar uma tabela interna para fazer essa conversão de número para o mês corrido, né, descrito. Ler o cadastro de funcionário. Para cada registro lido, acumular o salário do departamento, acumular salário geral e obter o grau de instrução por extenso. Mais uma vez, nós temos o grau de instrução numérico de 0 a 6. E nós temos que vir nessa tabela buscar o grau de instrução.
Se não for nenhum desses de 1 a 6, nós vamos imprimir informação inválida. Muito bem. Gerar o relatório conforme layout de impressão. Na quebra de departamento, totalizar os salários do departamento, gerar o arquivo de salários e, ao término do cadastro de funcionário, proceder o tratamento de quebra de departamento, imprimir o total de salário acumulado e encerrar o programa. Olha aí, um programa muito bacaninha. Aqui tem o nosso layout de entrada do CAD-FUN. Aqui tem o CAD salários. E aqui o nosso relatório, como vai ficar. Tudo bem? Então vamos aqui. Então nós temos o CAD-FUN, o CAD-SAL e o relato. A gente está definindo aqui, se você precisar saber algo dessa definição, por exemplo, UTS em disco, volta lá no programa número 1 que você vai ver. Se tiver com dúvida também da FD, que o Select tem que ter uma FD, também volta lá no início para entender, tá? Mas está aqui o nosso CAD-FUN, nosso arquivo, nosso CAD-SAL e o nosso relato. Reparem que nós definimos aqui uma tabela interna. Defini 01 e estou definindo um item de grupo chamado tabelas internas. Tudo que tiver com nível maior que 1 pertence a tabelas internas. Nível 5 pertence? Pertence. Nível 3 pertence? Pertence. Se tivesse aqui, pertenceria também, que aqui já está no nível 5. Então, nós vamos definir primeiro a tabela de grau de instrução. Olha, 0,5, grau de instrução. Tab, grau, perdão. 10, nível 10 pertence ao nível 5. Tudo que for nível 10 pertence ao nível 01, primeiro grau, 0,2 tal, e 0,6. Ok? Então, nós definimos aqui os 6 graus que nós temos. Aí, o que nós vamos fazer? Eu vou gerar um outro nível 5, tá? Redefinindo o tab grau. Então, olha, tab 5 grau, tab grau R, eu tenho que pôr num nome diferente do que eu já tinha, e vou pôr que é um redefines do tab grau. Só que ao invés de eu definir campo a campo como foi feito aqui, eu vou dizer que ele ocorre 6 vezes. Por quê? Porque ele tem 6 itens. Qual é o tamanho de cada um desses itens? 23 bytes. Então eu vou vir aqui e definir 23 bytes. Olha, 9 de 2, x de 21. 21 com 2, 23. Só que eu vou definir separadamente o índice e vou definir a formação. Então, os 2 primeiros são o índice, aqui, e os demais são a formação. Como ele diz que ocorre 6 vezes, então eu vou ter 6 índices e 6 formações. Muito bem, mesma coisa para a tabela de meses. Defino um nível 5 tabela de meses, os níveis 10, um para cada mês. Tá? Depois eu redefino meses, ó, meses R, vai redefinir tab meses, ocorrendo 12 vezes. Tá? X de 9. Por que X de 9? Porque cada um desses aqui tem 9. Então aqui, quando eu disser mês indexado de 6, nós vamos estar pegando o mês de junho. Indexado de 9, setembro, e assim por diante.
Então, olha, para definir uma tabela em COBOL, eu defino um item de grupo, subitens, redefino esse item que eu defini aqui e o tamanho desse aqui redefinido tem que ser o mesmo desse aqui. Quer dizer, eu vou somar 12 vezes 9, a soma desses aqui tem que ser igual à multiplicação desse aqui pelo número de ocorrências. Ok? Muito bem. Ok, os cabeçalhos, vocês já estão craque, a linha detalhe. Bom, nós sempre sugerimos aqui, se você tiver dúvidas aqui nessas rotinas de abrir, obter data e hora, volte a alguns exercícios, vai lá no exercício 5 de relatório que está bem explicadinho, tá? Primeira vez, rotina de primeira vez, tá? O loop aqui, o perform until, não é esse o objetivo da nossa aula, tá? É nós vermos tabela. Então, eu vou trabalhar no tratar. Vamos lá no tratar. Tratar CADFON. Ele não disse que se o departamento for diferente, eu tenho que totalizar? Então, aqui ele está fazendo uma quebra. Ele guardou o departamento. Quando eu entrei, eu li a primeira vez, guardei no departamento anterior e a partir daí eu fui validando se o departamento é diferente. É diferente, eu vou chamar a rotina que totaliza departamento. E depois vou atualizar o departamento ante, tá? E zerar o acumulador de saldo do departamento, que eu vou começar a acumular novamente o departamento, tá? Então eu tenho que atualizar o anterior, depois que eu totalizei o atual, e também zerar o acumulador para ele começar do zero um novo departamento. Imprimo, acumulo valores e leio, tá? Ok? Mas até agora aí não vimos nada da nossa tabela, né? Não vimos. Nós vamos ver aqui agora. Primeiro, a tabela de formação. Nós estamos utilizando aqui o perform. E esse perform é um perform varangue. Então ele fala assim, olha, faça essa rotina variando de x de 1 em 1 até que x seja maior que 6. Quer dizer, ele vai até 6. Quando for 6, ele para. Ok? Entende? Mas percebam aqui, ó, que antes nós movemos o spaces por form. Então a formação está igual a spaces antes dele entrar aqui. Aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer o 0405. Vamos ver o que é o 0405? Formação. Ele vem aqui, olha, se a formação do arquivo que eu acabei de ler for igual à formação da tabela, aqui o índice é lá da nossa tabela, lembra da tabela que nós criamos de índice? Vamos fazer o seguinte aqui, ó, para ficar melhor, para entender. Nós vamos vir aqui, COBOL, exercício 20. Find índice. Olha aqui o índice. Tá vendo? Ele está falando, ó, redefine occur 6 vezes. Esse índice aqui, ele ocorre 6 vezes. Tá? Vamos pôr a tabela inteira aqui. Okay. Então, esse índice está ocorrendo 6 vezes. Voltemos lá. Então, ele pergunta assim, o índice que está no arquivo é igual a índice indexado de x? O que é o indexado de x?
Lembra que a gente fez um perform varying? Variando de 1 aqui. Então, ó, nós fizemos que x vai variar de 1 até que ele seja maior que 6. Quando for maior que 6, ele para. Então, é de 1 até 6, certo? Então, vamos voltar lá. Aqui, formação. Então, a primeira vez, o x está 1. O que é indexado de 1? Janeiro. Aí ele pergunta, é janeiro no CrowdFunk? Não, não é janeiro. Tá bom? Não é janeiro. O que ele faz? Ele faz de novo, ele vai somar 1 no x e vai vir perguntar, é 2? É fevereiro? Não, não é. Digamos que seja março. É 3? Opa, é 3. Então, lá no arquivo está 3 e aqui no índice aqui está 3. O que ele vai pegar? A formação. Ele vai pegar segundo grau completo e mover lá para o relatório. Ok? Então, ele faz isso com a formação. E move 7 para o x. Por quê? Porque ele não precisa mais continuar o looping, ele já encontrou. Movendo 7, ele para o performing que nós fizemos aqui. Ó. Não era só até 6? Aí ele encerra o performing. Ok? Então é isso que ele vai fazer aqui. MF7. Find mês. Agora, criamos a tabela de mês, tá? O que acontece? Aqui, nós estamos movendo, olha aqui, o mês, WS mês CIS, o tab mês. Vamos lá, F8. Mês, olha aqui, ó. O mês é o descritivo do mês. Tá? Ele pegou a hora corrente, dia, mês e ano, pegou o mês corrente e vai lá na tabela de mês. Olha lá, mês é esse cara aqui. Nós estamos no mês de março. Aqui vai estar 3. Ele vai mover mês 3 para o cabeçalho. O que é mês 3? Março. Ok? Muito bem. Vamos ver isso então. Nós vamos aqui no Futuri Fontes, JCLs, tá? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ver o JCompCob. Vamos compilar primeiro o nosso programa, tá? Futuri Fontes Cobol. E0 00 tem mais um 0, né? Ok, são 3 zeros. Estou viajando amanhã, às vezes é 0,20, né? É 0,20. Muito bem. Aí eu vou dar um sub aqui. Isso aqui vocês já viram também, tá? Se não viram, tem uma aula lá de compilação. Aí nós vamos ver o resultado da compilação. SD, ST, MF8. Olha aqui, nosso joguinho. Opa, deu 0. Ok. Voltemos.
Então, nós compilamos o programa e não deu erro. Agora, nós precisamos executá-lo. JEXER20. Tá? Eu não sei se existe esse arquivo ou não. Olha, nós vamos ver agora. F9 P.3.4. Ele existe. Tá? Então, olha, como ele está lá e eu não sei o que tem, o que nós vamos fazer? Nós vamos apagá-lo, tá? Deletar, ok. E o relatório ele vai gerar. Muito bem, já podemos submeter o nosso job. Submetemos F9. SD, ST, MF8, olha aqui a execução do nosso job, não deu erro, MF8, olha aí o relatório. Nosso relatório, vocês podem executar esse job, tá? E ver esse relatório, tá? Que ele quebrou por departamento, tá? E está nos mostrando aí, olha aí, primeiro grau, segundo grau, superior completo, mostrou certinho, tá? E o mês também, olha, ele trouxe o mês de março, ok? Então, esse programa está aí, vocês podem copiar o programa para o seu particionado, o job para o seu particionado, fazer a alteração que você queira e executá-lo para ver ele funcionando, ok? Sobre tabela era isso que nós tínhamos que falar. Nós temos também tabela bidimensional, tridimensional, mas isso vai ficar para uma próxima oportunidade, ok? Muito obrigado, alunos, e até uma próxima.